É a história de dois espíritos que desencarnaram adolescente. E todos dois desencarnaram dormindo. Que eu já relato disso. Bom, é óbvio porque eu escolhi, já está óbvio porque eu escolhi, né? Os dois já tiveram algumas encarnações, eles me contam. Primeiro começa a falar é o menino, que ainda se mantém adolescente. Eles têm 3 anos que subiram. Então ele começa a me contar, os dois assim de mãozinha dada, tão bonitinho. Ele começa a me contar que eles tiveram algumas encarnações juntos e encarnaram primeiro como irmãos e ali descobriram afinidade, foram irmãos super parceiros, se deram super bem, ficaram amigos, foi uma vida inteira de uma amizade gloriosa, não é? Ela se casou, ele também, e eram sempre juntos, os filhos, ele foi padrinho do filho dela, ela foi madrinha, aquela coisa. E numa próxima vinda, eles resolveram vir como casal, experimentar casal, e se afinaram do mesmo jeito. E lá levaram já 3 encarnações, que eles encarnaram como casal, não é? E cada vez que subiam também mantinham esse sentimento, permanecia, esse sentimento de amor, de amor permanecia. E aí, aí ela fala, eu acho que essa coisa do amor, não é? Da gente, foi ajudando a gente a fazer os aprendizados junto. Quando eu dizia para ele assim, olha, isso aí que você está tendo é uma coisa que você tem que pensar. Isso aí não é legal o que você está fazendo com sua mãe. E a gente tinha uma coisa do amor muito forte que fazia ele pensar mesmo. E aí ele mudava. E comigo era a mesma coisa. Ele chegava para mim e dizia, olha, isso aí você tem que ver. Você está muito impositiva com nossos filhos. Preste atenção, não pode ser assim. Eles têm direito de escolher a vida deles também. E aquilo era com tanto amor mesmo, a gente via que um queria que o outro crescesse. Não virou uma competição, não é? Eu não achava que ele estava dizendo aquilo para me diminuir, entendeu? Ele não achava que eu estava dizendo para diminuí-lo, e isso ajudou muito a gente. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. E na última encarnação, na penúltima, antes dessa última que a gente teve agora, que voltamos como adolescentes, nós desencarnamos num incêndio num prédio. E isso danificou um pouco a minha parte neural e a parte neural dele. E chegamos no plano espiritual, ficamos aqui alguns anos para ver se, através, né, dos tratamentos, a gente recuperava o nosso perispírito ou se haveria uma necessidade de voltar à Terra para, através de outro código de DNA, não é? Reformarmos também aquele perispírito que estava danificado. Que às vezes tem coisas que é assim, né? Vem uma sequela no perispírito que às vezes consegue resolver no plano espiritual, na maioria das vezes sim, mas tem os casos especiais, como foi o caso especial dos dois. Os dois não conseguiram fazer essa recuperação. E aí eles receberam a orientação dos mentores, que quando eles quisessem, que achassem que era o momento, talvez fosse interessante mais uma visita à Terra para poder fazer essa recuperação, não é? E eles aproveitavam e iam ver o que é que eles iriam trabalhar nessa encarnação e tal. E eles disseram, assim, nós já estávamos aqui uns 15 anos da outra vez, antes de descer e voltar como adolescente, porque a gente não conseguia encontrar o que é que a gente queria trabalhar, o que é que a gente queria. Nós não conseguimos. E aí nosso mentor nos disse, vocês querem se apresentar para um outro tipo de trabalho,
Que trabalho? Um trabalho numa dimensão, né, numa colônia espiritual, numa dimensão superior, que fica na 8ª casa astral, para ver se vocês já concluíram seus aprendizados terrenos. Eles disseram, não, mas se a gente não está conseguindo reformar o perispírito aqui, isso já não é indicação que a gente ainda tem coisas para trabalhar. E ele fez, volto a repetir, vocês querem se apresentar para outra experiência? Porque está sendo só isso aí, né? Essa questão na parte elétrica do seu perispírito. Vocês não estão conseguindo, a gente está vendo que vocês estão sendo sinceros, estão participando dos trabalhos, que os levaria a identificar uma coisa para trabalhar, e pode ser que já tenha concluído. E eles fizeram tão bem, se apresentaram a essa terapêutica que acontece na 8ª casa astral, que é quando isso acontece. Se a gente não consegue encontrar e está bem, está harmônico e está bem, não é? A gente se apresenta para ver se não já terminou, confirmar, né? Que se não já terminou. E os dois se apresentaram, passaram 2 anos dentro desse trabalho, houve uma melhora na parte do perispírito, teve até uma recuperação, eles me contaram, a gente melhorou, mas a conclusão foi essa, que a gente voltasse realmente à Terra. Porque o que é que acontece? Eu já disse aqui, né? A gente está no plano espiritual, encarna. Na hora que o feto, com 3 meses, o feto começa, já está formado ali com 3 meses, o que é que acontece do lado de lá? Nós começamos a entrar em regressão espontânea. Eu falo isso no meu livro Caminho de um Aprendiz. A gente começa a entrar em regressão espontânea e vai. Então, você pensa que é um perispírito de uma pessoa que tem, por exemplo, 1,70 m. E essa energia volta a ficar condensada para poder ser um bebê. E aí, esse bebê, quando começa a receber o código de DNA daquela nova encarnação, daquela nova família, não é? E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente já fica no perispírito, com o rosto, com tudo, o tamanho, tudo, físico, a apresentação, né? Igual ao nosso corpo material. Então, existem encarnações que as pessoas vêm exatamente para, ao adquirir um código no DNA, reajustar alguma parte elétrica que danificou o perispírito. E eles vieram, não é? E quanto tempo fica? Eles disseram, olha, para este processo que vocês vão fazer, não é? 7 anos, quando troca os dentes, 7 anos, 8 anos de idade, vocês já receberam a carga genética que os auxiliou na reformação do perispírito. Aí eles, tá bom, vamos pensar. Aí eles disseram, a gente foi pensar, pegamos aquela informação, ficamos conversando, já vamos passar mais 1 ano. A gente conversando, a gente não sentia pressa. A gente não tinha pressa de evoluir, de desevoluir, a gente estava muito bem, a gente não tinha pressa. E aí nós concluímos o seguinte, vamos deixar passar o período da adolescência para ver se a gente, em planeta Terra, não é? Sem as favorabilidades do plano espiritual, se venha a se manifestar alguma coisa. Aí no período aqui da adolescência que a gente começa a manifestar mais nossas sombras, ficam mais visíveis. E falaram, o mentor disse, olha, ótimo. Embora vocês já tenham passado por aquele trabalho na 8ª casa, vocês querem também passar por um outro tipo de experiência que os confirme que acabou o aprendizado em planeta Terra, acho fantástico. E eles disseram que vieram, não é? E passaram o período de adolescente, se encontraram, aí com 11, 12 anos de idade, se encontraram, os dois, nasceram quase na mesma época, e começaram a ser amiguinhos, de amiguinhos, a idade foi chegando, 13, 14, 15, começaram a namorar, e eles foram para um acampamento juntos, né? E foram dormir numa barraca. E nessa barraca eles foram picados
por um tipo de inseto, cujo veneno, eles foram picados dormindo e não acordaram. Quando foi fazer os exames, tinha acontecido, eles tinham sido picados, os dois, por um tipo de inseto que pode promover esse tipo de desenlace. E eles disseram que dormindo chegaram no plano espiritual, e que quando eles voltaram, né, levaram uns dias, 2, 3 dias dormindo, e quando eles despertaram, que eles olharam, já reconheceram. Já voltamos, terminou a nossa experiência encarnatória. Né? Então, isso tem 3 anos, e eles estão dizendo agora isso, a gente quer ficar um pouco ainda como adolescente, revisar tudo que a gente passou no plano espiritual,